Olá, boa noite. Boa noite. Semana de oração pela unidade dos cristãos. Papa encoraja fiéis a serem construtores de reconciliação e paz. Durante catequese, Francisco lembra do último ataque direcionado à Ucrânia. Brasil registra mais de 1.000 mortes por dengue em 2022. Número de óbitos pela doença é o maior desde o início do relatório do governo federal. CNBB reafirma a defesa da vida e critica a flexibilização para a prática do aborto no Brasil. Educação. Cresce o ensino à distância nos cursos de graduação do país. História de perseverança. Em Belo Horizonte, mineira abraça a oportunidade de mudança de vida após 40 anos em situação de rua. E o passeio pela história da Capela Dourada, na capital pernambucana, que enaltece a beleza da arte barroca. Você sintoniza a Canção Nova TV de Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Com o início da semana de oração pela unidade dos cristãos, o Papa Francisco encorajou os fiéis e peregrinos a serem construtores de reconciliação e paz. Durante a catequese de hoje, o Santo Padre lembrou com tristeza do ataque ocorrido no último sábado na Ucrânia. E per favore non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina. Não se esqueça de rezar pela Ucrânia, pediu o Papa Francisco. Na Sala Paulo VI, o Santo Padre recordou do ataque com mísseis do último sábado e lamentou pelas 45 vítimas fatais, incluindo 6 crianças e os 79 feridos. Alertou que as imagens e os testemunhos deste trágico episódio são um forte apelo à consciência humana. Destacou que a situação não pode ficar indiferente. Não se pode rimanere indifferenti. De acordo com os relatórios das autoridades ucranianas, 336 crianças foram oficialmente consideradas desaparecidas nesta terceira semana de janeiro. Desde o início do conflito, 455 crianças morreram e 897 foram feridas. Ao falar da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que teve início hoje, Francisco pediu para que todos se comprometam a serem construtores de reconciliação e paz. Per essere costruttori di riconciliazione e di pace. No ciclo de catequeses, o Papa refletiu sobre a parábola da ovelha perdida. Afirmou que nesta passagem podemos entender o que é o zelo apostólico. Descobrimos que Deus não contempla o redil das suas ovelhas, nem as ameaça para não irem embora. Pelo contrário, se uma sai e se perde, vai à sua procura sem fazer julgamentos, explicou o Santo Padre. E mentre lo piange, lo ama ancora di più. O pontífice explicou que ser pastor não era apenas um trabalho que exigia tempo e esforço, mas um estilo de vida, missão de dedicação ao rebanho, acompanhamento e cuidado dos mais frágeis. Afirmou que Cristo tem um coração pastoral, um verdadeiro pastor para todos nós. Antes de concluir, convidou os fiéis a pedir por um coração pastoral para levar a mensagem do Evangelho aos que têm saudade de Cristo. Per portare il messaggio del Signore e anche sentire di loro la nostalgia di Cristo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota hoje reprovando qualquer iniciativa que possa flexibilizar a prática do aborto no Brasil. Liana Nunes tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Liana. Boa noite a você, boa noite a todos. Esta nota da CNBB é uma resposta ao desligamento do governo Lula do Consenso de Genebra, o que pode abrir aí portas para a legalização do aborto no país. O anúncio do desligamento foi divulgado em nota assinada pelos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, das Mulheres e dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fazem parte da Liga países como Egito, Estados Unidos, Hungria, Uganda, Indonésia, entre outros. O Brasil entrou no grupo em outubro de 2019, em ato assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde o início da gestação, a mulher contempla o mistério de gerar uma vida em seu ventre.
Com 6 semanas de gravidez, já consegue ouvir o coração do bebê. Aquele que tem uma missão importante neste mundo, concedida por Deus e que não pode ser negada, independente de como tenha sido gerado. Solange e Alisson são coordenadores da Pastoral Familiar Nacional. O sim à vida os fez persistir mesmo com a fragilidade humana. Nosso testemunho, por exemplo, nas 3 gestações, que foram as 3 de alto risco, já na primeira gestação, a nossa filha nasceu com 6 meses de gestada. E temos a certeza de que a vontade de Deus se faz nas nossas vidas. Durante a campanha presidencial, Lula afirmou ser contra o aborto, mas o Brasil caminha na direção contrária nesse início de gestão. O Ministério da Saúde já revogou, durante 18 dias de governo, portarias que sinalizam a flexibilização dessa prática. Agora, médicos não precisam mais avisar a polícia em casos de estupro. Durante a investidura de cargo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou os pontos em que sua gestão vai atuar. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos. A medida que acendeu o debate sobre a defesa da vida agora foi a desvinculação do Brasil do Consenso Internacional de Genebra sobre Saúde da Mulher e fortalecimento da família. A Liga garantia a posição da nação em defesa do nascituro. Uma carta feita por leigos foi entregue a dioceses e arquidioceses do Brasil para que os bispos se posicionem diante desta ameaça à vida. Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, afirmou nas redes sociais que a igreja não é, nunca foi e nunca será a favor do aborto. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil expressou indignação com a flexibilização do governo à prática do aborto no Brasil. Apontou que é preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado Democrático de Direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. O contexto desta nota é muito significativo. Vimos que nos últimos dias o governo federal tomou algumas atitudes que apontam para um caminho perigoso, a promoção de uma cultura pró-aborto. O Papa Francisco alerta a sociedade sobre o ato. Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. Os questionamentos do Santo Padre geram uma reflexão em uma sociedade cada vez mais descartável, que tem banalizado o valor inegociável da vida, sem entender o projeto de Deus para a humanidade. E representantes das centrais sindicais participaram de reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto na manhã de hoje para falar sobre a valorização do salário mínimo. A criação de um grupo para tratar desta política foi oficializada neste encontro a partir de um documento assinado por Lula. O documento aponta um prazo de 45 dias para a formulação de uma proposta permanente de valorização do mínimo. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que vai adotar medidas modernas de segurança para prevenir novos ataques a torres de transmissão de energia elétrica no país. O ministro afirmou que os vândalos terão punição rigorosa do poder público. O ministro se reuniu com integrantes da Força Tarefa, criada para punir e prevenir ataques em torres de energia de diversos estados. Alexandre Silveira anunciou que haverá modernização da segurança do sistema de transmissão de energia elétrica. Durante a reunião com representantes do setor elétrico e da Polícia Federal, algumas ações foram adotadas, como inspeções especiais nas linhas, instalação de câmeras de monitoramento, uso de drones e do reforço do patrulhamento. De acordo com a ANEEL, até
até agora, 4 torres de transmissão foram derrubadas. 3 em Rondônia, 1 no Paraná, outras 12 foram danificadas, também no Paraná e Rondônia, além de 2 ocorrências em São Paulo. De Brasília, Pamela Maria para o Canção Nova Notícias. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ficou em silêncio para a equipe da Polícia Federal, que foi até o 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira para colher o seu depoimento. Anderson Torres está preso no batalhão desde o último sábado, suspeito de se omitir durante os atos violentos de 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes. Ele alegou apenas que não tinha declarações a dar aos investigadores. A revogação do decreto de criação da Política Nacional de Educação Especial reacendeu o debate sobre os desafios do ensino de crianças portadoras de necessidades especiais. O ponto em comum é a necessidade de aliar a inclusão na sociedade e a atenção especial no aprendizado. No governo passado, a criação da Política Nacional de Educação Especial foi questionada pelo entendimento de ter dado prioridade a escolas exclusivas para alunos com deficiência e, assim, excluir estudantes do convívio com a sociedade. O debate chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu suspender o decreto que criou a política. O atual governo estuda novas formas de inclusão. Esta especialista em educação especial da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul vê de forma positiva a revogação. Trará, não é, um novo fôlego para o avanço das políticas de inclusão. Para a coordenadora de ensino especial, a revogação do decreto pode criar dificuldades na criação de novas escolas com recursos apropriados para o ensino especial e interromper políticas com bons resultados já adotadas em diversos estados. Como é que um estudante que demanda diferentes situações na área de comunicação, de habilidades básicas, de comportamentos, como é que a gente vai ofertar exatamente a mesma situação e o mesmo contexto como os demais estudantes? Em um ponto, as duas professoras concordam. O ensino de pessoas com deficiência deve ser feito com a participação das famílias, da sociedade e complementar, na escola regular e nas escolas especializadas. Assim, a inclusão será natural, com ganhos para todo o sistema educacional. Juliana acredita que a decisão de escolha pelo ensino especial será sempre da família, com a avaliação das condições de desenvolvimento de cada aluno. Quando fala que as crianças com deficiência ou autismo deverão estar prioritariamente, na educação regular, não é exclusivamente. Já a professora Marilza ressalta que as escolas de ensino especial serão sempre necessárias para atender alunos com níveis diferentes de aprendizagem. Eventualmente, essas pessoas precisarão de um espaço diferenciado, com uma metodologia e com profissionais diferenciados. Pelo menos 16 pessoas, incluindo o ministro do Interior da Ucrânia, morreram na queda de um helicóptero nos arredores de Kiev. A queda do helicóptero aconteceu nas proximidades de uma creche após a aeronave se chocar contra um prédio ao nordeste da capital ucraniana, de acordo com o porta-voz da Força Aérea. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções e um lado da creche foi carbonizado. O governador da região de Kiev disse que crianças e funcionários estavam no berçário no momento do acidente. Foi confirmada a morte do ministro do Interior, Denis Monastyrsky, e outros membros do ministério. Os serviços de emergência da Ucrânia afirmaram que 14 pessoas perderam a vida. Agências governamentais dizem que esse número pode chegar a 18. Pessoas foram vistas colocando brinquedos e flores para um memorial improvisado perto da antiga creche. A gente fala agora da expansão do ensino à distância na educação superior. Nós vamos a São Paulo chamar Elane Gomes, que tem os detalhes para a gente. Oi, Elane, boa noite para você. Olá, boa noite para você também e uma ótima noite a todos. Olha só, o Censo de Educação Superior mostra um aumento de 41% nos cursos de graduação à distância.
No início da pandemia, Alessandra viu a necessidade de cursar gestão de negócios para melhorar o desempenho de sua loja de brinquedos. A melhor opção foi realizar o curso tecnólogo à distância. Praticidade de estar em casa, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, são adolescentes, mas aquela coisa de estar por perto, né? E a praticidade mesmo, né, de não ter que ir até o local. De acordo com o Censo de Educação Superior, o ensino à distância cresceu nos últimos 10 anos no Brasil. Em 2001, 990 mil alunos realizavam cursos de graduação deste tipo. Em 2021, mais de 3 milhões de pessoas estudaram de maneira remota. Ao todo, o número representa 41% dos matriculados em graduação no país. O curso remoto mais procurado, tanto na rede pública quanto privada, é o de pedagogia. De acordo com a análise realizada pela empresa de tecnologia Alumia Educacional, o perfil desses alunos também mudou ao longo dos anos. O aluno de ensino à distância ele era um aluno mais velho, na casa de 35 anos, e normalmente uma pessoa que ou já estava no mercado de trabalho ou estava buscando uma segunda profissão ou não tinha conseguido estudar. Agora, até 2021, e mesmo agora com a nossa base de dados, a gente percebe que já não tem diferenciação entre as idades, ou seja, a partir de 19 anos, a gente percebe a mesma procura de ensino presencial e ensino à distância. Para Alessandra, a dificuldade ficou apenas na disciplina e concentração que os estudos remotos exigem. No comecinho, até você entender que você precisa da disciplina, você se perde um pouco, né? Então, esse foi o problema, assim, logo de início. Mas aí, depois que você entende que você tem que se disciplinar, flui, vai. E eu volto em instantes para falar dos casos de morte por dengue no país. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado. Até já, Elane. Após o período de restrições por conta da pandemia de Covid-19, o número de devotos que visitam o Santuário Nacional em Aparecida voltou a crescer. Em 2022, a quantidade de gente ficou próxima do recorde de fiéis que passaram pela Casa da Mãe. Fé, emoção e entrega. Os devotos de Nossa Senhora Aparecida vivenciaram momentos marcantes em 2022. Eu fui vítima da Covid, eu fiquei 12 dias internada com 80% do pulmão. E assim, toda vez que a gente vem aqui, a gente acende uma vela, porque já desde uma promessa por causa dela, foi curada graças a Nossa Senhora Aparecida. Nós sempre afirmamos, acolher bem é evangelizar. Quando nós falamos de 8 milhões de romeiros que passaram aqui pelo santuário, nós também falamos de 8 milhões de fiéis que foram evangelizados através da nossa ação pastoral no Santuário de Aparecida. Então nós esperamos que esta retomada seja também um crescimento de proximidade do povo com Nossa Senhora. Em 2022, mais de 8 milhões de peregrinos visitaram o Santuário Nacional. Cerca de 60% do movimento foi registrado no segundo semestre do ano, com destaque para outubro, novembro e dezembro. Nesses 3 meses, cerca de 32% do total dos peregrinos visitaram a Basílica Nacional. São pessoas que vêm de todos os lugares do país, em caravanas, a pé, de carro, sozinhas ou em família. Sempre bom vir agradecer tudo que as bênçãos que ela faz na nossa família. A expectativa para 2023 é dar continuidade à movimentação. Muitos romeiros já participam dos eventos realizados pela igreja. O próximo grande evento que nós teremos será a Romaria Nacional do Terço dos Homens, no qual é a maior romaria que o santuário recebe atualmente. Então, nossa expectativa é que um grande número de pessoas passem pelo santuário durante este ano de 2023. A família da Luciana veio pela primeira vez. Afirma que a experiência de fé é única. Um local muito acolhedor, um local onde a mãe coloca a gente no colo e deixa você bem amparado, estreitando os laços com a mãe. Os dias estão mais quentes. Por mais que os temporais sejam uma realidade no país, o calor tem deixado nossos dias mais abafados.
Yara Naires traz as informações do tempo para nós. Boa noite, Yara. Boa noite para vocês e a você aí de casa, uma ótima noite também. Como dissemos ontem, agora o verão deu as caras. Os temporais seguem nessas áreas em vermelho, com pancadas fortes de chuva à tarde no Acre, Amazonas, por todo o centro-oeste, interior de São Paulo, região serrana do Rio, Triângulo e Zona da Mata Mineira. Para o Nordeste, um alerta. A presença de ventos úmidos causados pela zona de convergência intertropical vai ocasionar chuva forte, principalmente no Maranhão e no Piauí. Apesar dos temporais, as temperaturas seguem elevadas. A estação mais quente, enfim, está na área. O calor pode atingir os 29 graus em São Paulo e 31 em Belo Horizonte. Na capital fluminense, o calor está batendo recorde. Até o fim da semana, a máxima varia entre os 31 e 33 graus. Os termômetros esquentam também no centro-oeste. Em Cuiabá, as temperaturas saem dos 23 graus pela manhã e atinge os 32 graus à tarde. E no Nordeste, os moradores devem ter uma quinta-feira com temperatura girando na casa dos 30 graus em quase todas as capitais. Antes de voltar para vocês, Reinaldo e Adriana, vamos a São Paulo com Elane Gomes, porque o assunto é sobre saúde pública. Neste tempo mais chuvoso, crescem as condições de proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Elane, é com você. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por dengue em 2022, maior número de óbitos pela doença desde o início do relatório. O resultado desses casos de morte pode ter sido por causa do diagnóstico tardio. Febre, dor de cabeça ou em outras partes do corpo. Esses são os sintomas da dengue, que podem ser confundidos com gripe ou resfriado. Podem haver outros sinais e sintomas que diferenciam a dengue dos demais, principalmente fenômenos hemorrágicos. Por exemplo, quando a gente tem dengue, pode haver pequenos sangramentos nas gengivas, na parte interna do nariz, algumas hematomas na pele podem acontecer também. E a urina, por exemplo, pode ficar mais escura, mais concentrada. Uniceia sentia muito cansaço e quando apareceu manchas vermelhas pelo corpo, procurou um médico. Descobriu que estava com dengue. Eu precisei ficar os dias certos em casa, tomando muito líquido, esses medicamentos para dores e em repouso. Por ser transmitida pelo Aedes aegypti, a dengue tem seu número de casos diretamente influenciado pela quantidade de mosquitos. Neste tempo de chuvas, o cuidado com água parada precisa ser redobrado. O infectologista recordou que a automedicação nunca é recomendada, por isso é necessário recorrer à ajuda médica logo nos primeiros sintomas. Mesmo após contrair a dengue, os cuidados precisam ser mantidos. Nós temos 4 sorotipos diferentes de dengue. Então, se uma pessoa pega uma primeira vez um determinado sorotipo, numa segunda vez ele pode adquirir um segundo tipo, diferente do primeiro. Então, a pessoa vai pegar a dengue novamente. Uniceia se recuperou bem. O desafio da doença proporcionou aprendizados. Eu sempre fico ali observando dentro de casa, tem algum recipiente que está acumulando água da chuva, logo eu tento tirar. Já peguei em alguns acúmulos de água em casa com a água da chuva, aquele mosquitinho, aquela larvinha do mosquito da dengue. Então usei cloro ali para matar mesmo e para eliminar os focos. E uma última informação aqui da capital é para você que mora na Grande São Paulo ou estará na cidade nesta semana. A Canção Nova vai realizar a Noite Oracional com o tema Quem como Deus. Será no próximo sábado, 21 de janeiro, a partir das 6 da tarde, no Auditório São Paulo, na rua Dona Inácio Shoa, número 62, Vila Mariana, aqui na capital paulista. Mais informações pelo site sãopaulo.cançãonova.com ou ligue para a Canção Nova em São Paulo, 3382-9800. Bom, e eu fico por aqui, mas amanhã a gente está de volta com informações direto de São Paulo a partir das 9h30 da manhã. Uma ótima noite para você e boa noite a todos vocês também aí em Cachoeira Paulista.
E nós voltamos e agora vamos contar uma história de superação. Após morar por mais de 40 anos nas ruas, Thaís, lá de Belo Horizonte, teve a oportunidade de mudar sua história. Hoje ela tem um trabalho e até um lugar para morar. Aqui era minha cozinha, ali era meu quarto. Ficava assim, ó. Como era a vida da senhora nas ruas? Sofrida, jogada, humilhada. Esse é o relato de Thaís Cristiane. Ela cresceu e viveu nas ruas de Belo Horizonte por 43 anos, após ser abandonada pelos pais, ainda na infância. Se eu vi meu pai 5 vezes nessa vida toda, foi muito, tá? A minha mãe era uma alcoólatra. O álcool e as drogas se tornaram realidade. E o que a gente tem é discriminação, descaso, desprezo, rejeito e a ilusão do uso abusivo de álcool e outras drogas, que isso é uma ilusão. Mas há 2 anos, durante a pandemia, tudo mudou. Foi bem aqui que Thaís descobriu o projeto Canto da Rua e começou a reescrever sua história. Descobriu que um novo futuro era possível. Aí eu comecei a entender o que eu queria para mim, aonde eu queria chegar. O que aconteceu de diferente neste projeto que fez com que a senhora saísse das ruas depois de 43 anos? O despertar de um olhar vivo, sabe? É esse seu olhar para mim agora. De acreditar que eu tenho possibilidade de mudar, de fazer eu entender que eu sou alguém igual a você. Foi um serviço emergencial que a sociedade civil aí iniciou no sentido de garantir um apoio, atendimento para as pessoas em situação de rua, com oferta de serviços básicos, de higiene, alimentação. Eu lembro muito bem da Thaís. Ela se destacava muito no meio daquelas 800, 600 pessoas diárias, porque ela sempre foi muito proativa, comunicativa. Thaís abraçou a oportunidade e começou um novo capítulo em sua vida. Estudou e fez cursos de capacitação. Hoje ela trabalha na Pastoral de Rua no projeto Empreendendo Vidas. Ela tem um papel de mobilizadora, ela que vai às ruas, encontra as pessoas, vai nos serviços, compõe a equipe que faz isso, né? Claro que não é ela só, a gente trabalha num conjunto. Mas por ela ter uma vivência de rua, conhecer muita gente, ter uma sensibilidade, saber onde estão os serviços, onde encaminhar um, encaminhar outro, ela tem um papel muito importante. Eu fiz 28 cursos. Eu estudei, estou formando agora o 2º ano, estou acabando. O ano que vem eu quero continuar o 3º, pegar uma universidade. A mudança se concretizou com um tão sonhado lugar para morar. Hoje as pessoas falam, Thaís, para onde você vai? Eu estou indo para casa. Como é bom a autonomia, a dignidade, sabe? É saber que eu tenho agora um cantinho, que não é lá grande coisa, mas é um palácio. O que a senhora deseja para o futuro? Eu quero mais que eu cheguei até aqui, sabe? Uma conquista minha mesmo. Que linda a superação, né? Deixar essa vida de abandonada, de esquecida nas ruas, para viver uma vida digna. Uma vida digna, mudança de vida. E olha, Adriana, em um mundo onde existe uma busca desenfreada pelo sucesso, vale uma reflexão importante e necessária. O que significa ter realização? É o tema do comentário do professor Marcelo de Elias. Para cada pessoa isso tem um significado, mas para muitos significa ter coisas materiais ou coisas desse tipo. Cada um tem a sua opinião, eu acredito que devemos respeitá-los, mas, na minha opinião, sucesso significa basicamente ser feliz, realizar os seus sonhos sem corromper os seus valores. Ou seja, sentir-se realizado é sentir-se feliz, realizando os seus sonhos que sejam lícitos, mas sem renunciar coisas que são importantes na sua existência e também sem passar por cima de ninguém. Isso justifica a sua jornada. Se para alcançar aquilo que desejamos, nós precisamos destruir as outras pessoas, passando por cima dos seus sentimentos, deixando de fazer aquilo que vale a pena e principalmente corrompendo os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, será que isso realmente é ser realizado? É claro que não é, né? Não é à toa que o evangelista disse certa vez que do que adianta o homem ganhar a vida e se vier a perder a sua alma. O sucesso é você transcender as coisas do dia a dia, as coisas materiais.
Na verdade, ser realizado é você conseguir aquilo que te faz feliz sem corromper a sua essência e, como eu disse, sem prejudicar as pessoas, sem perder os seus valores éticos e íntegros. Isso sim é a sua maior riqueza. Olha, o Sistema Canção Nova de Comunicação evangeliza 24 horas por dia. E são pessoas que acreditam na vida, nos valores da família, semeiam esperança, ajudando a manter este canal. Sócios, amigos, benfeitores doam um pouco de si e assumem a evangelização com a Canção Nova, caminhando juntos para superar os desafios do dia a dia. Estamos com 56% na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma forma de fazer a sua doação. Desde já eu agradeço o seu comprometimento e fidelidade. A Canção Nova conta com você, viu? Olha, depois de conhecer um pouco da Catedral de Olinda e Recife, nossa equipe apresenta a Capela Dourada na capital pernambucana. E olha, a igreja pertence à ordem franciscana e propicia aos visitantes uma grata experiência de fé emoldurada pela arte barroca. A Capela Dourada em Recife se chama assim devido à grande quantidade de ouro existente em seu interior. Uma edificação que impressiona, passando pelo altar, pelas paredes, até chegar ao teto. Um monumento nacional que enche os olhos por sua beleza e inestimável valor histórico. Um patrimônio impressionante, local de grande valor cultural e religioso. Uma das mais belas capelas do Recife e, por que não, do Brasil. Séculos de uma história rica em detalhes desde sua fundação. Era uma igreja pequena. E o convento doou esse terreno para ser construído a Capela Dourada. Na doação, que todas as pessoas que morressem aqui ou morressem de lá seriam enterradas aqui e tinham que pagar R$2.000. Aí eu costumo até brincar que é suaves prestações de morte, porque morria, tinha que pagar, morria, tinha que pagar. E nisso, qual seria realmente a questão de ter uma Capela Dourada? Porque todo mundo queria ter seu espaço. Não é à toa que aqui no centro da cidade, no Recife, nós temos 25 igrejas. E é exatamente por isso, porque cada um quer ter sua igreja. Então, tanto tinha a Ordem Primeira, tinha sua igreja, e os irmãos terceiros também queriam ter sua igreja. Então, foi construída, no ano de 1696, a Capela Dourada. Senhores do engenho, membros da nobreza e as ricas irmandades, públicos responsáveis pela construção da Capela Dourada. E a pergunta que fica, por que tanto ouro em uma igreja? Na verdade, é porque o irmão franciscano da Ordem Terceira, normalmente eram os senhores de engenho, e eles tinham bastante dinheiro. Então, na verdade, eles não tinham onde botar dinheiro, né? Então, acharam melhor investir na igreja e colocar dinheiro, ou colocar ouro, porque, na verdade, o ouro era exatamente para dar a Deus, não era uma coisa que seria usada para nenhum benefício deles, era para dar a Deus. Então, eles faziam questão de botar ouro. E a arquitetura barroca, rica em detalhes e curiosidades. Este foi o primeiro templo do Brasil a ser integralmente coberto por este estilo artístico. Poderíamos resumi-la como a arte do movimento. Então é uma arte que é ligada também ao movimento. A questão também do exagero. O barroco é o horror ao vazio. Ela não gosta de espaços vazios. Então, aonde você olhar, você tem alguma coisa que você vê. Você não vê espaços vazios. É tudo preenchido com alguma coisa. Uma das características barrocas é exatamente essa, o dualismo. O que é profano está no chão, está na terra, e o que é religioso, o que é sagrado está no céu. Então, todos os quadros aqui são em sentido religiosos, o teto inclusive, mas todos os azulejos são profanos. Amanhã nossa equipe continua contando as histórias das igrejas históricas em Pernambuco. Olha, o Canção Nova fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no nosso site noticias.cançãonova.com.
Bom, a Canção Nova vai transmitir logo mais às 20 horas a missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Amanhã a gente se vê. Uma ótima noite para você. Boa noite e paz para você.